Boa noite a todos, nossos irmãos espíritas, de Ideal Espírita. Vamos dar início à nossa palestra, né, sobre o tema Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com o nosso irmão palestrante, Ivan Ribeiro. Hoje temos também a companhia da nossa irmã Rosi Áurea, mais um projeto do nosso Evangelho no Sábado, e também contará com algumas palestras ainda nesse mês de agosto. Além desta, nós teremos dia 29 de agosto, expoente do Espiritismo, falando sobre o nosso irmão Bezerra de Menezes. Essa palestra será ministrada pelo nosso irmão Nilson Queiroga. Vai ser dia 29 de agosto, data do nascimento do nosso irmão, 189 anos, às 18 horas. Todos estão convidados. Então, para darmos início à nossa palestra, agradecemos ao nosso irmão Ivan Ribeiro, também a nossa irmã Rosi Áurea, pela participação. Para darmos início aos nossos trabalhos, nesta tarde tão bonita de domingo, vamos convidar a nossa irmã Josi para fazer a nossa prece inicial. É com você, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, unidos aqui ao pensamento maior do Cristo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso irmão querido Jesus, nosso modelo e guia, e a toda a pleiade de espíritos que nesse momento possam nos auxiliar, nos intuir, nos proteger e nos possibilitar uma palestra dentro dos níveis de aprendizado, com assessoria dos nossos irmãos que no invisível vão nos auxiliar. E possamos dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que possamos, com essas palavras, assim nos dirigir ao nosso irmão Eduardo, para a abertura da nossa palestra de hoje. Com muita paz e muito amor em nossos corações. Obrigado pela essa prece. Vamos dar início. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso irmão Ivan Ribeiro pelo trabalho, pelo estudo. E acredito que vai ser também muito proveitosa essa nossa palestra. Como fui também expoente do Espiritismo, abordando o nosso irmão Agostinho de Pona. Eu quero convidar aqui ao nosso irmão Ivan Ribeiro, para que possamos dar início à nossa palestra de hoje. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu é que digo obrigado, né, pela oportunidade que vocês me dão de poder falar
né, daquela que é a mãe de Jesus e que é a nossa mãe. E a oportunidade que me foi dada para estudar essa figura que está tão presente na nossa caminhada terrena. Então o tema, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nós vamos encontrá-lo no Evangelho de Marcos, que no capítulo 3, nos versículos de 31 a 35, encontraremos a seguinte narração. Marcos narra que Jesus estava numa casa quando alguém lhe informa que a mãe dele e seus irmãos estavam à sua procura e queriam falar com ele. Jesus então faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? No mesmo Evangelho de Marcos, os capítulos mais adiante, no capítulo 6, versículo 3, Marcos nos diz que Jesus se encontrava na sinagoga de Nazaré. E depois que ele fez aquela leitura, e que ele começou a anunciar a sua mensagem, os que estavam ali na sinagoga questionaram: este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, esses pequenos trechos evangélicos têm causado muita polêmica por tratar de questões que levantaram muitas controvérsias no decorrer da história. Essas questões dizem respeito ao nascimento de Jesus, apontando para o nascimento de Jesus como filho único de Maria. Uma polêmica que existe há muito tempo entre protestantes e católicos. E a consequente virgindade perpétua de Maria, que é outra polêmica também. A princípio, nós pensamos em elaborar uma reflexão na qual a gente pudesse contemplar as visões católica, protestante e espírita desses temas propostos. Entretanto, dado o nosso tempo, ser um tempo curto, nós iremos nos deter somente nas interpretações apresentadas por alguns notáveis pesquisadores e estudiosos espíritas. E nós iniciamos essa trajetória recorrendo a um compêndio, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, do autor Severino Celestino da Silva. Neste livro, capítulo 9 tem o título O Nascimento de Jesus e a Virgindade de Maria. E o capítulo 10 tem por título Crenças em Concepções Virginais. Nesses dois capítulos, o autor faz uma análise muito profunda desses temas na visão espírita. E nós destacamos alguns trechos desses dois capítulos.
encontrar o seguinte: onde e quando nasceu Jesus? Maria foi virgem antes, durante e depois do seu nascimento? Essa questão que o autor coloca decorre do fato de o dogma da virgindade de Maria expressar que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Então, Severino coloca esse questionamento. Essa questão tem sido levantada por muitos estudiosos do cristianismo através dos tempos. Não é fácil para um pesquisador buscar respostas científicas e históricas para questões como estas, que envolvem o nascimento de Jesus e a virgindade perpétua de Maria. Isto no caso em que ele, o pesquisador, é cientista e cristão ao mesmo tempo. É o caso de Severino. Ele é pesquisador, é cientista e é cristão. Como cientista, é preciso avaliar a história dos evangelhos sem uma visão literal do texto, ou seja, não se deve deixar envolver pelo primeiro conceito ou significado entendido ou apresentado pelo texto. É necessário ir mais além. Do contrário, o texto apresentará incoerências. Então, vou dar um exemplo. A gente vai encontrar lá no Evangelho de Mateus a transcrição de uma profecia feita muito antes da vinda de Jesus, que diz que o Messias deveria nascer de uma virgem. Mas o próprio Severino Celestino nos lembra, nesse trabalho dele, que a palavra virgem tem duas conotações. Uma é a virgindade física. Aquela mulher que não teve ainda relacionamento com o homem. E a outra se refere a uma jovem mulher. Então, é essas questões que nós temos que ver. Né? Depois, Severino ainda nos diz: sabemos que quem busca respostas racionais sobre questões religiosas não pode aceitar o maravilhoso e o sobrenatural. Então, maravilhoso, sobrenatural, muitas vezes não tem um embasamento científico. Então, se nós queremos buscar uma resposta racional, nós não podemos nos deixar levar pelo maravilhoso, pelo sobrenatural. Nem se pode cientificamente quantificar princípios como fé. E nem se pode aceitar dogmas como bases científicas. Então, a Igreja Católica se baseia no maravilhoso, no sobrenatural, para declarar a virgindade de Maria.
Mas esse dogma, ele não tem respaldo científico. Porque para a ciência tem que haver a união do homem com a mulher para que haja a geração de um ser. Aqui necessitamos analisar as informações existentes na história e em trabalhos que afirmam existirem nos evangelhos, passagens que foram intercaladas, outras que foram retiradas e ainda outras que foram adicionadas e alteradas para atender a interesses da época. Leon Denis vai nos dizer que no Evangelho de São João, a vinda do Espírito Santo aconteceu quando Jesus, depois de ressuscitado, vai ao cenáculo, os apóstolos estão reunidos e ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito. Só que Leon Denis vai nos dizer que no original Jesus disse: recebam o Espírito bom. Posteriormente, quando foi declarado o dogma da Santíssima Trindade, então essa expressão foi modificada. Recebam o Espírito Santo. Até na tradução para o latim feita por São Jerônimo, nos diz Leon Denis, que lá onde tinha a palavra bom, riscaram e botaram santo. É isso que Severino está nos afirmando. Severino nos diz: não vemos nada de anormal no fato de Maria ter sido mãe da forma natural que é, sobretudo, bíblica. Porque lá, afinal, é Deus que ordena no Gênesis 1:28, após a criação do homem, sede fecundos e multiplicados. E nessa perspectiva, ele vai nos mostrar, nesse livro que nós citamos, que esse dogma da virgindade de Maria, muitas vezes ele é usado para justificar um estado celibatário. Um tempo, no começo da igreja, os padres e até os bispos eram casados, alguns, né? Mas depois o celibato passou a ser obrigatório, tanto para os padres como para os bispos. Então Severino vai nos mostrar, né, que esse dogma vem a completar essa linha que a igreja adotou do celibato. E ele nos diz: o sexo não é uma coisa impura, nem pecaminosa e abominável. Isso aqui é muito bom. Né? O sexo é criação divina para a perpetuação das espécies. O fato de Maria ser mãe de outros filhos, como nos narram os evangelhos, não diminui o seu valor espiritual, mesmo porque a virgindade de Maria é espiritual. Ela tem pureza espiritual antes e depois de ser mãe de Jesus. O espírito de Maria
eternamente virgem de qualquer mácula ou falta. Sua evolução espiritual está acima de qualquer adjetivo classificatório. Então a gente vê autores espíritas dizerem, né, que Maria é de uma pureza livial. A gente vê Emmanuel, quando narra o encontro de Paulo com Maria em Éfeso, né? Paulo diz, né, que pureza, que beleza, parece um anjo vestido de branco. E é interessante a gente lembrar que na anunciação que Lucas coloca no evangelho dele, quando o anjo se dirige a Maria, ela estando no quarto em oração, a saudação do anjo é: Ave, salve, cheia de graça. Então Maria é possuidora dessa virgindade espiritual. Severino nos lembra ainda, Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, preferiu sabiamente deixar de lado as questões que envolveram estes fatos divergentes, e podemos classificar esse princípio como sabedoria e coerência. Kardec se preocupou em colocar seu evangelho, como ele muito bem justifica, apenas os ensinos morais de Jesus. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que 5 são os assuntos que os evangelhos canônicos tratam, mas ele escolheu só um do ensino moral. Que ele vai nos dizer, Kardec: diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. É a bandeira sob a qual todos podem se abrigar. Agindo assim, Kardec deixou a cargo dos estudiosos as questões ligadas às outras fases e fatos da vida de Jesus. E com isto evitou as divergências e controvérsias, superando qualquer dificuldade dogmática causada pelas religiões. Então, para deixar mais claro, né? Os protestantes interpretam esse trecho de Marcos ao pé da letra. Então eles vão dizer, né, que Jesus teve outros irmãos, filhos de José e de Maria. E, consequentemente, Maria não era virgem, não foi virgem. Não teve a virgindade perpétua. Os católicos, por sua vez, já vão nos dizer que a palavra irmãos tem um significado muito amplo. Que quando Marcos disse irmãos e irmãs, ele não estava se referindo a filhos e filhas dos mesmos pais, mas a parentes próximos.
primo, uma prima e outros parentes. No capítulo 10, nós tiramos alguns trechos também. Severino vai nos dizer que os relatos apresentados pelos evangelhos não são totalmente elucidativos segundo a ciência. Esta apresenta alguns pontos que, segundo ela, a ciência, ainda não foram esclarecidos suficientemente. Eu vou dar um exemplo. Quando José, cismado com aquela situação de Maria, quis deixar a casa, né, abandonar Maria para não difamá-la, diz o Evangelho de Mateus que ele teve uma visão. E nessa visão, um emissário de Deus diz para ele: não temas receber Maria na tua casa, porque o que ela traz no ventre é obra do Espírito Santo. Mas o mesmo Evangelho de Mateus vai nos dizer que até Maria ter Jesus, ela e José não tiveram relacionamento. Mas ele é bem claro, até Jesus nascer. Então deixa a possibilidade que depois do nascimento de Jesus, eles possam ter vivido um convívio normal dentro do casal. Severino ainda nos diz: Marcos e João não tecem nenhum comentário sobre o que poderíamos chamar do Evangelho da infância. Marcos inicia seu Evangelho falando de João Batista, dando testemunho de Jesus e efetuando o seu batismo no Rio Jordão. João fala da encarnação do Verbo, do testemunho de João Batista e do batismo de Jesus. Marcos e João representam o primeiro e o último dos evangelistas. Então, os estudiosos hoje confirmam que dos evangelhos que estão na Bíblia, o primeiro que foi escrito foi o Evangelho de Marcos e o último, o de João. Mateus e Lucas falam da anunciação do nascimento e da infância de Jesus. E ainda enfatizam a questão da virgindade de Maria. No Evangelho de Mateus, a concepção pelo Espírito Santo é anunciada a José. Aquele fato que nós já citamos. Em Lucas, o anúncio é feito a Maria. E Lucas coloca lá, na anunciação, no começo do seu Evangelho, quando o anjo comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, então ela questiona, ela pergunta: como vai ocorrer isso se eu não conheço o homem? Conhecer aí tem o sentido de coabitar. Severino ainda nos lembra: Mateus escreveu aos judeus convertidos ao cristianismo. Lucas se dirige a Teófilo. Então,
É por isso que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus muitas costuras com o Antigo Testamento. Quando os magos chegam e perguntam a Herodes onde está o rei dos judeus, que eles viram a estrela no Oriente e vieram adorá-lo. Herodes chama os sacerdotes e pergunta: onde pode ter acontecido isso? E os sacerdotes respondem: em Belém de Judá. Pois segundo a profecia, e tu, Belém, não serás a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o Salvador. Então, aí a costura que Mateus faz com o Antigo Testamento. E em muitas outras passagens nós vamos encontrar assim. Severino nos lembra ainda: Marcos e João não falam da infância de Jesus nem da virgindade de Maria. Tanto Marcos como João citam os irmãos de Jesus e ainda dizem o nome: Tiago, José, Judas e Simão. E mais algumas mulheres. Muitos pesquisadores ortodoxos, cristãos, católicos, ortodoxos aqui lembrando que assim são chamados aqueles que foram separados da Igreja Católica de Roma, né? O primeiro grande cisma que ocorreu na Igreja no século XI. Então, ficaram sendo chamada a Igreja Ortodoxa. Severino Celestino vai nos dizer que muitos pesquisadores ortodoxos, cristãos, católicos têm procurado justificar essas diferenças dos evangelhos através do tempo, para que não se possa negar a questão do nascimento virginal de Jesus e a perpétua virgindade de Maria. Embora todos os esforços perpetrados, na verdade, sejam os próprios evangelistas que não permitem uma ratificação destes fatos. Então, o Evangelho, ou os Evangelhos, falam muito pouco dessas questões. E no pouco que falam, não dão certeza, não confirmam esses fatos. E Severino então termina: diante do exposto, fica impossível afirmarmos com certeza qualquer conclusão com base nos evangelhos acerca do nascimento, da infância de Jesus e da virgindade de Maria. Isto quanto à análise se prende a informações literais, históricas e científicas, sem uma avaliação profunda e espiritualizada dos fatos. Na verdade, a primeira análise feita é que Maria, antes de se unir a José, era virgem. Os próprios evangelhos dizem que ela estava prometida a José e ainda não tinha coabitado com ele, portanto, era fisicamente virgem. Por isso, Lucas afirma que o anjo foi enviado a uma virgem da cidade de Nazaré. Isso aqui é importante, né? Porque a gente vê
que essas afirmações evangélicas são verdadeiras. Fica claro que as questões como o casamento de Jesus e a virgindade de Maria, do ponto de vista espiritual, não são importantes. Severino devia estar muito inspirado quando disse isso. Porque a gente vê, né, que existem alguns escritos que nos falam que Maria Madalena foi mulher de Jesus. Que Jesus foi casado com Maria Madalena. E a gente, quando vai pesquisar, vai ver que muitas vezes isso vai ter origem lá no Evangelho de Filipe, que é um evangelho gnóstico. Porque Filipe coloca lá, no evangelho dele, Jesus tornou-se conhecido pela ênfase que esse evangelho dá ao relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Nele, ela é apresentada como a companheira de Jesus. Só que os estudiosos vão nos dizer que companheira naquele contexto do Evangelho de Filipe não quer dizer parceira, mulher, esposa. Mas a questão tá por aí. Severino ainda nos diz: o importante foi a missão e o legado que nos foi trazido por estas incomensuráveis luzes divinas que viveram e continuam em espírito entre nós. Então, para nós espíritas, pouco importa que Maria tenha tido outros filhos, que Jesus tenha casado verdadeiramente com Madalena, mas não foi provado isso. Porque o importante é a missão que esses dois espíritos vieram nos trazer até. Entendemos que Jesus continua nascendo ainda hoje para a humanidade. Nasce todos os dias para aqueles que o buscam e procuram viver sua mensagem praticando boas obras. O nascimento de Jesus não é um acontecimento histórico, mas é um acontecimento que vem se renovando no tempo. Na medida em que cristão quer dizer seguidor do Cristo. Na medida em que os seguidores dele praticam e procuram viver a mensagem que ele trouxe, eles estão fazendo Jesus nascer na humanidade. Padre Zezinho, numa canção dele, vai nos dizer: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. E Severino vai nos dizer ainda: a última questão que não pode deixar de ser levantada para nossa reflexão é, sem dúvida, se nós realmente já buscamos e já permitimos
que Jesus nascesse em nossas vidas. Vejam que coisa linda. Muitas vezes Jesus não nasce em nós porque nós não permitimos. Porque nós fechamos a porta. Porque nós fazemos como os contemporâneos que disseram não há lugar. E nos diz o Evangelho, Jesus foi nascer numa manjedoura, que é uma linguagem evidentemente figurativa. Severino Celestino encerra o capítulo dizendo, finalizando, o importante é não esquecermos de que tudo isto faz parte de um grande projeto espiritual. Um grande projeto espiritual. Projeto este que não é nosso e cuja profundidade nem sempre conseguimos alcançar. Lucas, no Evangelho dele, vai nos dizer que Maria deu este exemplo. Quando os pastores chegaram, ou melhor ainda, quando ela levou o menino ao templo, e que teve aquela profecia de Simeão. Então, Lucas vai dizer, ela guardava tudo no seu coração. Quando ela encontra Jesus no templo, depois de 3 dias que havia perdido, e quando vai perguntar por que ele fez isso, ele olha para ela e diz, não sabias que devo cuidar das coisas de meu Pai? E o evangelista vai nos dizer que ela não entendeu a profundidade daquela expressão, mas guardou tudo no coração. Então esse projeto não é nosso, e cuja profundidade nem sempre conseguimos alcançar. Ele, o projeto, é perfeito e tem como seu dirigente o nosso mestre e amigo Jesus. Então essa é a primeira visão que nós queremos apresentar, ou quisemos apresentar, desses temas, né? A virgindade de Maria e o nascimento de Jesus. Uma segunda visão que nós gostaríamos de comentar é a de Hermínio Miranda, que é outro pensador espírita, que também se debruça nesses temas que estamos refletindo. No livro dele, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, há um item, há um capítulo que tem por título Jesus teve irmãos? Nesse capítulo nós encontramos a seguinte afirmação: a despeito dos esforços da tradição ortodoxa, prevalece hoje a convicção de que Jesus teve mesmo irmãos e irmãs. Um dos poucos aspectos da sua vida, aliás, sobre o qual a evidência é relativamente abundante e conclusiva. Esse livro vale a pena, quem quiser se aprofundar, leia esse capítulo. Porque Hermínio Miranda faz uma análise de todos esses textos do nascimento de Jesus
e da virgindade de Maria. E ele faz uma análise profunda. Ainda apresenta os comentários que os estudiosos católicos apresentam na Bíblia de Jerusalém para justificar esses temas. Então, aqueles que quiserem aprofundar esses temas, não deixem de ver esses dois livros. Severino Celestino, os Evangelhos, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Hermínio Miranda, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Então, aí duas interpretações idênticas de dois pensadores espíritas. Mas o espírito Bezerra de Menezes, numa mensagem psicofonada após o encerramento do Congresso Espírita Brasileiro, realizado em Goiânia em 1999, vai nos dizer: a renovação de atitudes na edificação de uma nova mentalidade solicita uma inevitável mudança cultural em nossos ambientes doutrinários. Mudança cultural nos nossos ambientes doutrinários. É urgente trabalhar por uma cultura de trocas e crescimento grupal, habituando-se a ter nossas certezas abaladas pelo conflito e pela permuta, para que ampliemos a capacidade de enxergar com mais exatidão. Daí a importância de incentivarmos os dirigentes, atenção dirigentes, ao contato sadio com a dinâmica operacional dos centros espíritas e dos diversos segmentos da seara, estabelecendo contatos, atualizando conceitos, tirando dúvidas, agendando encontros, criando ensejos ecumênicos, para servirem de exemplo aos menos afeiçoados ao hábito da complacência com a diversidade do entendimento. Então, pegando esse finalzinho aqui, complacência com a diversidade do entendimento, nós mencionamos uma interpretação diferente dessa questão da virgindade perpétua de Maria. Agora nós iremos lembrar do livro Maria de Nazaré, ditado pelo Espírito de Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Este livro foi escrito em 1983 e editado quase 17 anos depois desta data. E em entrevista concedida ao jornal Fonte Viva, quando interrogados sobre a causa da demora na publicação, os editores responderam que o motivo foi a abordagem de pontos questionados e polemizados. E quando perguntados sobre esses pontos, eles afirmaram a concepção e o nascimento de Jesus. Em algumas citações rápidas desse livro
nós vamos mostrar, vamos confirmar esse posicionamento do autor. Então, logo no comecinho do livro, ele vai nos dizer: falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível. Para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo dos planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno. Maria foi escolhida do reino dos céus e depois chamada à terra para cumprir um mandato. Os espíritos nobres de seu reino a acompanharam desde a sua descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos do reino dos homens. Esse livro é belíssimo, né? É muito cheio de figuras, né? Mas a descrição que Miramês faz da descida do Espírito de Maria à Terra, né? Como a Terra se preparou para esse momento da vinda do Messias. É muito bonito. O mundo espiritual estudou os meios mais apropriados para a descida do Senhor aos liames da carne, aperfeiçoando essa carne. Como? Hoje se pode analisar o que é feito na própria ciência com a inseminação nos animais e mesmo nos seres humanos. Então, a inseminação é a fecundação do óvulo, é a introdução do sêmen na cavidade uterina. Miramês, mais à frente, vai nos dizer: a semente que na linguagem científica da Terra se chama espermatozoide, foi trazida para a Terra por 3 espíritos, cuja pureza os fizeram estrelas de elevada grandeza, para ser inoculada naquela que seria a futura mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Então, há toda uma descrição desse processo. Severino Celestino, quando me encontrei com ele no IEP, em Campina Grande, eu perguntei sobre essa narrativa de Miramês, a opinião dele. Ele me respondeu simplesmente: não tem fundamentação científica. E realmente não tem. Mas é muito interessante para quem quer se aprofundar no assunto, ler, porque é uma opinião diferente. É uma questão de fé. Os católicos acreditam, né, na virgindade perpétua de Maria. E são obrigados a acreditar. Porque é um dogma. Você não pode nem questionar. Tem que aceitar. É um princípio de fé. Né? Então, é aconselhável que a gente leia. Miramês vai colocar toda aquela situação, né? Maria é aquela menina, aquela criança extraordinária, né? Que já tinha, assim, noção da missão
que ela tinha vindo realizar na terra. Isso despertou a curiosidade dos sacerdotes. Então os sacerdotes levam Maria para o templo. E Maria fica um tempo no templo de Jerusalém. E lá eles ficaram assim abismados com as respostas que Maria dava, com o conhecimento que ela tinha. E então o que eles fizeram? Arranjaram o casamento dela com José. José já muito idoso. Nos diz Miramês que aquele casamento foi arranjado pelos sacerdotes de Jerusalém para exatamente fazer com que não se cumprisse a profecia que diz: de uma virgem nascerá o Salvador. Se Maria casasse, consumasse o casamento, essa profecia não poderia se realizar nela, porque ela não era virgem, era uma mulher casada. Mas nos diz Miramês, e como ela viveu no templo, ela tinha o direito de viver 6 meses com José sem consumar o casamento. E é exatamente neste momento que acontece o que o Evangelho nos diz, a ação do Espírito Santo. O Miramês vai nos dizer a inseminação da vida, né, que foi colocado no útero de Maria por 3 espíritos de elevada magnitude. Então aí está esses pensamentos, né, espíritas. O importante é aquilo que Severino nos alertou. Nós é que devemos trazer Maria, né, nos tornar Maria, no sentido de gerar Jesus para o mundo. E nós faremos isso na medida em que nós fizermos uma opção de vida e permitirmos. Chega um dia que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que viveu. Esse é o nosso dever como cristãos. No livro Cura pelo Amor, o Espírito Bezerra de Menezes nos transmite, lá na página 46, a seguinte mensagem: Salve Maria, salve enfermeira da humanidade, Espírito Imaculado que desceu ao pântano de dores para recepcionar o Salvador dos homens, cuja ternura e carinho alicerçam os primeiros passos do Mestre Jesus na carne humana. Tu continuas a velar incansavelmente por nossas existências com a mesma dedicação de outrora. Maria continua se dedicando a cada um de nós, nos colocando no seu colo materno, nos conduzindo para Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ensina-nos a trilhar o caminho apontado por Teu Filho, para que possamos fazer este mundo ser mais amoroso e fraterno, lugar onde imperará a saúde física e espiritual.
como nós estamos carentes dessa saúde atualmente. Mas diz aqui o Espírito de Menezes, ensina-nos a trilhar o caminho apontado por teu Filho. Recebe, portanto, nesta hora, todo o nosso carinho e a nossa mais profunda gratidão por tudo o que tens feito por nós, desde que aportamos nesta bendita escola planetária. Saibas, querida mãe, irmã, companheira e amiga, que te amamos demais e contamos sempre com a tua proteção e com a tua presença ao nosso lado. Então, façamos, meus irmãos, nossas essas palavras deste grande Espírito. Que nós, como Ele, possamos também amar Maria. Sentir o carinho dela como mãe. Ter a ousadia de colocar a nossa cabeça no manto dela. Nunca mais. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan, por essas palavras emocionantes, falando sobre Nossa Senhora. Acredito que uma tarde de domingo maravilhosa. Agradecendo a todos, pedindo desculpa no início pela questão técnica, né? Mas a nossa espiritualidade nos ilumina, nos corrige nos momentos, para que nós não tivermos perdido essa linda homenagem à Nossa Senhora. Para finalizarmos o nosso evento, né, lembrando a todos que dia 29 de agosto, às 18 horas, vamos ter mais uma palestra sobre expoentes do Espiritismo, né, homenageando o nosso médico dos pobres, o irmão Bezerra de Menezes. Nosso esposo, vai ser o esposo, então vai ser o nosso irmão Nilson Queiroga. Vai ser também uma tarde e noite, acredito e tenho certeza, magnífica. Então, para finalizarmos, eu vou pedir mais uma vez, meu irmão Ivan, para que nós possamos fazer a nossa prece. Gostaria que você conduzisse as nossas mentalizações ao alto, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Agradecendo também a nossa irmã Josiaura, né, por ter nos acompanhado aqui, né, dar nosso suporte. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado a todos que estão assistindo. Então, meu irmão, eu volto a palavra para você, para o nosso encerramento. Você. Querida Mãe Maria, nós temos tanto a te agradecer, Mãe querida. Começamos agradecendo o teu sim a Deus. Porque com este sim, fostes capaz de nos doar Jesus, de encarnar o verbo que se fez carne. Queremos também te agradecer, Mãe querida, por teres aceitado todos nós como filhos. Quando no alto daquela cruz, o teu filho olhou para ti e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.
Os estudiosos nos dizem que João, ali naquele ato, simbolizou todos nós. Todos nós somos neste momento, nós agradecemos. E agradecemos a tua proteção paternal. E pedimos que ela sempre nos acompanhe aqui nesta terra e na outra vida. Obrigado por essa oportunidade que nos foi dada de podermos refletir sobre as tuas virtudes. Acompanha-nos, protege-nos e ampara-nos sempre. Amém. Obrigado a todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana e que Jesus nos ilumine. Até mais.